Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon Bianchini, eu sou professor aqui na Escola Família Agrícola de Vale do Sol, onde atuo na área de Ciências Humanas e Sociais e também contribuo nas práticas agrícolas desenvolvidas na área experimental da escola. Trago aqui hoje uma das visões possíveis, entre tantas outras, sobre a agroecologia na escola. Já de imediato, gostaria de dizer que esse é um dos principais aspectos a se levar em consideração quando a gente vai entender a agroecologia, né, FASOL? Que é justamente a ideia de construção coletiva. A agroecologia, né, FASOL, é fruto de uma construção coletiva. O que eu quero dizer com isso? É a soma de diversos olhares, interpretações e visões sobre a agroecologia que passam e que se somam a essa ideia aqui na escola. Ela é a soma das ideias e das interpretações dos egressos que já passaram por esse processo de ensino. Ela é a soma dos pensamentos, das visões dos estudantes que estão em formação nesse momento na escola. Ela é a soma da visão dos familiares desses estudantes, dos agricultores familiares. Ela é a soma dos professores, monitores e funcionários da escola. Ela é a soma da interpretação da associação sobre a agroecologia, dos parceiros da escola, dos membros da comunidade e de todos aqueles que já se sentiram parte desse processo de ensino. Imaginem que é como se cada um colocasse um pedacinho nesse grande conceito de agroecologia da FASOL. Cada um vai colocando um pedacinho e daqui a pouco virou esse todo que a gente está vendo aqui, certo? Isso é extremamente importante lembrar. A agroecologia, né, FASOL, é uma ideia coletiva. Ela é um conceito coletivo construído a partir de diversas pessoas. Dito isso, busco aqui apresentar alguns elementos onde se consolidam algumas ideias sobre a agroecologia, né? Primeiro, dá para citar a agroecologia nos instrumentos pedagógicos da escola e de como os instrumentos pedagógicos contribuem para o desenvolvimento desse conceito de agroecologia aqui na escola. Um deles, que é bem importante, que acompanha os jovens toda semana, é o plano de estudos, que é uma pesquisa que os jovens fazem na semana que eles vão para casa. A gente trabalha no sistema de pedagogia da alternância, que é tu passar uma semana em casa, uma semana na escola. Quando eles vão para casa, eles levam uma pesquisa, que é o plano de estudos. No primeiro ano, essa pesquisa ela gira em torno dos estudantes conhecerem a si, a sua família e a sua propriedade. Eles vão conhecer a sua história, eles vão fazer uma árvore genealógica, eles vão depois conhecer melhor a sua família, para em seguida estudar a sua propriedade, os recursos naturais, as produções, as criações, a história dessa propriedade. Isso tudo no primeiro ano. No segundo ano, os estudantes eles vão passar a se reconhecer dentro da comunidade, que é quando eles vão ir lá na comunidade e vão buscar identificar as principais produções, criações, vão interagir com os vizinhos, com a comunidade, vão pesquisar com essas pessoas, entrevistar essas pessoas. Feito isso, chega a hora do terceiro ano, que é quando eles fazem um estudo nos movimentos sociais, das políticas públicas, para depois pensar um projeto produtivo para a sua propriedade. Aqui na escola a gente chama esse projeto de PPJ, Projeto Profissional do Jovem. O PPJ, ele é uma porta de entrada dos estudantes em suas propriedades. É como se durante os 3 anos eles realizassem todos esses diagnósticos, esses planos de estudos, identificassem que a propriedade tem potencial para uma determinada produção. Identificando isso, eles vão primeiro fazer uma descrição teórica, vão fazer um projeto teórico sobre essa produção, pensar ela, conhecer as referências teóricas que existem sobre esse tema, buscar adaptá-las à realidade, conciliar essa parte mais científica com os saberes populares que existem na região, na sua comunidade, e pensar então esse projeto que depois será aplicado na prática. Lembrem disso, o projeto ele é uma porta de entrada na propriedade. Por que os planos de estudos eles contribuem para essa visão de agroecologia na escola? Basicamente porque eles permitem o estudante a refletir sobre a sua realidade, a pensar, a reconhecer
a sua cultura, da sua comunidade, a história de sua família, da onde vem as coisas que ele tem hoje. Ele passa a estudar a si. Isso é importante para a agroecologia. A gente se reconhecer, a gente saber quais são os principais elementos culturais, econômicos, sociais, ambientais que me rodeiam. É eu me considerar parte de um todo, parte de um meio, né? Outro elemento importante que podemos trazer aqui, outro instrumento pedagógico, como é chamado na escola, né, é a visita às famílias, né, que é a oportunidade que nós professores e monitores temos de ir até a casa dos estudantes. É quando a gente conhece a realidade deles e a partir disso pode pensar aulas que acontecem na escola que deem conta de ajudá-los a pensar alternativas para aquilo que eles veem no dia a dia. Daria para somar outro instrumento pedagógico que é a feira, né, a feira pedagógica, que é realizada aqui na escola, que é quando os jovens pegam em sua propriedade um produto que eles têm e trazem para comercializar aqui na escola, né? Essa comercialização ela não tem o intuito de viabilizar um comércio financeiramente viável, mas sim de ser uma experiência pedagógica, ou seja, deles terem contato de como é a comercialização, como é que é a relação com o consumidor, enfim, dentre várias outras experiências. Esses instrumentos pedagógicos, que poderiam ser somados a outros, né, que a gente tem aqui, e que inclusive vão estar aí nos documentos depois para vocês estudarem mais aprofundadamente, eles estão dentro do nosso sistema de formação, que é a pedagogia da alternância. Quando tu pega o estudante e ele vai para a sua casa, pesquisa lá, levanta informações, busca compreender qual a sua história, que é o plano de estudos, né, que falávamos anteriormente, busca entender a história de sua comunidade, da sua família, reconhecer a sua propriedade, ele sai de casa depois, vem para a escola e aqui na escola são fornecidas ferramentas de análise para ele, que são as aulas, né, onde os professores vão trabalhar os conteúdos, né, naturais do ensino médio e do curso técnico em agricultura, e os estudantes participando dessas aulas, conciliando o saber científico, o saber popular, o conhecimento empírico geral, ele vai passar a construir um processo de reflexão. E aí na semana seguinte ele volta para casa e passa então a buscar entender alternativas à sua propriedade, né, buscar outras ferramentas de compreensão da sua realidade ou da onde ele está inserido. Esse processo ele vai resultando, né, na organização, no desenvolvimento de algumas atividades dentro da propriedade, né? Um exemplo disso, por exemplo, lá no primeiro ano ele identificou que a propriedade dele tem um problema com relação às nascentes, né, as fontes hídricas. Identificou, por exemplo, que as nascentes estão desprotegidas. Nas aulas serão oferecidas algumas ferramentas de como é que tu pode proteger essa nascente, né? O estudante participando da aula nessa semana seguinte, que seria a terceira semana, ele vai para casa e tenta aplicar isso na prática. Vai fazer um círculo de bananeiras, ele vai pensar na proteção daquela nascente de maneira geral, certo? Seguindo isso, uma coisa que também é bastante importante, né, e que vocês devem estar se perguntando aí, afinal de contas, em uma linha mais teórica, da onde podemos relacionar a escola família agrícola, a agroecologia com um conhecimento mais teórico? Bom, eu diria, na minha opinião, que o entendimento de agroecologia, do processo de agroecologia pensado pelo Grisman se adapta muito ao que a gente tem feito aqui, né? Um exemplo disso é, por exemplo, os 3 níveis, né, de implementação da agroecologia que ele entende, né? Num primeiro momento, a redução, né, dos insumos externos da propriedade, né? Isso é um primeiro elemento, que é o estudante fazer o processo de reflexão, e acho que isso ele faz nessa ideia de alternar, né? Vai para casa, fez a reflexão, olha, esse insumo aqui dá para reduzir, vem para a escola, pensa uma alternativa para isso. Esse processo de reflexão que acontece bastante no primeiro ano, ele entendendo a sua propriedade, identificando elementos que ele pode reduzir, minimizar impacto. Depois, no segundo momento, já é a substituição desses insumos, dessas práticas convencionais. É quando aí sim, mais no segundo ano, isso acontece, né? Mas ele vai começar a pensar, de fato, a substituição. Ele vai começar a pensar já na utilização em vez de
de adubo sintético, ele vai pensar na utilização do esterco que está lá atirado, ele vai pensar no reaproveitamento de materiais da propriedade, enfim, ele vai pensar uma série de outras alternativas. E no terceiro ano, quando, segundo Glisman, seria, né, nessa lógica mais conceitual aí, o redesenho do agroecossistema, na minha concepção, seria quando ele entenderia um projeto que pode ser aplicado à sua propriedade. Ou seja, identificou os insumos, reduziu eles, substituiu, chegou a hora agora dele pensar uma alternativa para a sua propriedade. Aí ele identificou lá nos diagnósticos que sua propriedade tem potencial para produção de hortaliças, por exemplo, né? E aí ele vai passar a implementar essa ideia dentro da sua propriedade, certo? Essa aplicação, né, que seria o PPJ, aí ela pode acontecer de diversas formas, né? Por isso eu trago aqui algumas ideias que são mais genéricas com relação à aplicação prática, mas os temas variam muito, desde produção animal, passando por questões mais vegetais, enfim. Outro elemento que compõe a agroecologia na escola é a área experimental disponível aqui na EFASOL. Nós temos uma área pequena, mas é da onde a gente realiza boa parte dos experimentos, né? E que tem a mão dos estudantes. Nós, monitores e os estudantes, pensamos experimentos juntos para colocar em prática aqui na escola, né? Esses experimentos depois eles são pensados pelos estudantes em suas propriedades. É importante ressaltar que eles, após verem esse conhecimento mais teórico e que é aplicado aqui na escola, eles vão para a sua casa e não aplicam tal qual está aqui na escola. Eles buscam adaptar a sua realidade. Isso é outro elemento bastante importante da agroecologia, né? Que é tentar entender o contexto geral e tentar aplicar a sua propriedade. Eu diria que a construção da agroecologia na EFASOL, ela é a possibilidade de interação entre as pessoas, entre os conhecimentos, a valorização do conhecimento popular, já que aqui na escola os estudantes trazem esse conhecimento popular para dentro da aula, né? Ele vai falar com a avó e vai entender lá que a avó diz que tem que plantar em determinada lua porque determinada planta dá mais raiz. Faz isso, soma com conhecimento teórico, científico e aí pensa como aplicar isso na prática. A agroecologia aqui ela é fruto de um pensar, de uma soma de ideias, de uma soma de pensamentos. Por isso, daria para entender a agroecologia de diversos aspectos, de diversos olhares para a escola. Dito tudo isso, é importante ressaltar que a agroecologia na EFASOL está em construção. Ela é uma construção. Então, a soma desses vários olhares, dessas várias interpretações sobre os instrumentos pedagógicos, sobre a formação aqui na escola, como poderia ser olhado por diversos outros pontos, compreendem esse todo que é a agroecologia. É como se a gente pudesse olhar ela de diversos ângulos diferentes, né, para se formar esse conceito todo aí. Por isso, até para dar uma geral sobre outros olhares, né, de como a gente pensa a agroecologia aqui na escola, trouxe nos materiais complementares alguns materiais sobre o ensino de química, por exemplo, outros materiais sobre a interpretação dos monitores, sobre o nosso processo docente, trouxe um outro material que compreende o processo histórico de formação da escola, trouxe um outro material que é sobre a produção de alimentos. Todos esses é para ajudar um pouquinho a contar toda essa grande história que já é formada pela EFASOL no que tange a discussão de agroecologia, que inicia lá no final de 2011, quando começou a se pensar uma escola família agrícola no município de Vale do Sol, e que em 2014 era inaugurada, né, e que até os dias atuais tem trabalhado na região do Vale do Rio Pardo, com mais de 15 municípios, com jovens de diversas regiões, de diversas características, diversas culturas, para se somar nessa formação diferenciada, certo? Se desse para resumir a agroecologia na EFASOL, eu volto para onde começou esse vídeo, essa aula, que é a EFASOL, ela é uma construção coletiva, tá certo? Obrigado pela atenção de todos que estiveram olhando este vídeo. Estou disponível para qualquer dúvida que tiver, para qualquer diálogo que vocês quiserem. Espero que possamos nos encontrar, né? Infelizmente, atualmente estamos nesse cenário de Covid-19, né? Mas quem sabe no futuro próximo possamos aí estar presencialmente discutindo estes temas, tá certo?
Um forte abraço, viva a agroecologia, viva a educação do campo, viva as escolas famílias agrícolas. E eu não podia deixar de encerrar esse vídeo, né, como é muito cultural aqui na EFASOL. Educação do campo é direito e não esmola, né? É uma frase que a gente utiliza bastante, porque acho que educação do campo é também um elemento da agroecologia. Não à toa nós estamos aqui trazendo o olhar das EFAS, né, ou da Escola Família Agrícola de Vale do Sol, sobre a agroecologia. Então, forte abraço a todos e até mais. Olá a todos e a todas, eu sou o Matheus Finkler e estou aqui no curso multidisciplinar de agroecologia para contribuir com vocês um pouco na aprendizagem sobre agroecologia. No módulo 1, na temática agroecologia nas EFAS, eu vou estar contribuindo com a minha experiência enquanto monitor da produção agropecuária na EFASC, Escola Família Agrícola. A EFASC é a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, que é uma escola que trabalha o ensino médio juntamente com o técnico em agricultura, e ela trabalha na ideia da pedagogia da alternância, e é um dos principais pilares que a gente tem na EFASC. E qual que é a ideia? Onde esse jovem, ele passa uma semana na escola, aprendendo todas as temáticas do ensino médio quanto do técnico, junto com os monitores, tanto na prática como também na teoria, e ele fica uma outra semana em casa, onde ele aprende novamente questões da prática juntamente com a teoria, com os pais, com os familiares, com as pessoas da comunidade, do entorno onde ele vive e também do seu município de forma geral. Uma pergunta norteadora: como ocorre a construção da agroecologia nas EFAS? Os alunos, eles passam 3 anos na EFASC. Durante esses 3 anos, no ensino técnico, eles fazem pesquisas. O primeiro ano, basicamente, eles estudam um pouco da sua história. Quem é o jovem, da sua família, compreendem a sua propriedade, o local onde eles estão inseridos enquanto propriedade, enquanto família. No segundo ano, eles acabam aprendendo um pouco da sua comunidade, características da comunidade, tanto agrícola, tanto de biomas, essas questões de vizinhança, de parcerias, enfim. No terceiro ano, um pouco mais abrangente do município, e já começam a pensar, vislumbrar questões mais para frente. Mas em todo esse processo, eles acabam fazendo algumas experiências, fazendo algumas pesquisas sobre temas relevantes, tanto da agricultura, mas também sobre a agroecologia. Os jovens, eles têm várias ferramentas nas quais eles estudam agroecologia hoje na EFASC. Isso acontece através de estímulos dos próprios monitores, principalmente da área de produção agropecuária, que estão mais junto a eles nessa questão da parte técnica, tá bem? Então, quais que são as ferramentas que a EFASC utiliza hoje para estar promovendo a agroecologia para esses alunos? Uma delas é a forma de trabalhar as aulas. Seria talvez até mais fácil de estar passando para eles os ensinamentos da parte da agricultura da forma convencional, da agricultura convencional. Mas esses aprendizados, eles são encontrados muito facilmente nas mídias sociais hoje em dia, na internet, nos sites de pesquisa. Mas a gente preza, até uma das metodologias da EFASC, de prezar pela agroecologia, pela sustentabilidade, pelo bem-estar do meio ambiente, das pessoas do meio onde que elas vivem. Então, nesse sentido, a gente busca trazer técnicas e tecnologias voltadas à agroecologia, que vão possibilitar uma boa produção para a família, mas também que vão possibilitar um meio ambiente equilibrado e que vão possibilitar uma longevidade, vamos dizer assim, desse ecossistema onde eles estão inseridos, tá bem? O que hoje a EFA faz de coisas que estimulam os jovens à agroecologia? Uma delas é a área experimental. A área experimental é uma área onde os jovens aplicam diversas
técnicas e diversas coisas que os monitores instigam a eles estarem fazendo. Então, eles produzem seus próprios alimentos, aplicando algumas práticas onde eles conseguem visualizar se são eficazes na agricultura ou não. Eles realizam a compostagem, eles realizam as questões das adubações verdes, realizam experimentos com cobertura de solo, e através disso eles vão fazendo análises. É viável, não é, a planta se desenvolveu melhor, não se desenvolveu, teve ataque de pragas, teve um menor ataque de pragas, ou doenças também. Usam diversos repelentes naturais que eles mesmos acabam fabricando em suas propriedades, os biofertilizantes. Mas pro final também se trabalha a questão dos micro-organismos eficientes com eles, como a gente pode estar fazendo isso dentro da propriedade. Então são algumas questões que a EFASC vem trabalhando para mostrar soluções, mostrar saídas para algumas questões. Olha, talvez seja mais interessante a gente utilizar algum repelente natural ao invés de utilizar algum agrotóxico que vai prejudicar não só o inseto que ela vai estar combatendo, mas também todo esse ecossistema em geral, onde o agrotóxico vai ser aplicado, onde a planta, a cultura, a plantação em questão está inserida. Tá bem? Além da área experimental, das práticas que os alunos fazem, existe a feira pedagógica. O que é a feira pedagógica? Nessa área experimental, através dos experimentos que eles vão fazendo, juntamente com a sua família, eles vão produzindo alimentos. E esses alimentos, o que fazer com esses alimentos? Foi se percebendo ao longo dos anos que se tinha uma possibilidade de se fazer uma feira, porque muitos dos alimentos estavam sobrando, vamos dizer assim. Eles estavam produzindo mais do que a família poderia consumir, muitos até já comercializando em suas comunidades, para familiares, enfim. Mas se percebeu um potencial, porque se tinha acesso ao Unisc, por exemplo, e a moradores aqui da linha Santa Cruz, onde a EFASC está inserida, que tinham interesse. Então, através dessas demandas e da disponibilidade de alimentos dos jovens, se constituiu a feira pedagógica. Diversas feiras já surgiram dessa feira pedagógica, diversos grupos de feirantes já existem através das iniciativas da EFASC. Depois dos egressos, vamos dizer assim, dos egressos que já passaram pela Escola Família Agrícola, e hoje eles acabam produzindo em suas propriedades e comercializando. Mas uma das questões que a gente trata na feira pedagógica é a questão de produzir o alimento orgânico, que ele não tenha nenhum agrotóxico, que não tenha nenhum adubo sintético, nem nada. Dessa maneira a gente já vai estimulando os jovens a estarem produzindo de forma agroecológica e de forma menos prejudicial possível ao meio ambiente onde eles estão fazendo essa atividade. É muito interessante porque a gente vê através dessas atividades muitas quebras de paradigmas, pois muitos pais dos alunos, eles estão já inseridos há muitos anos na agricultura convencional, e por causa disso eles muitas vezes demonstram resistência ao que os jovens trazem para suas propriedades. Mas com o ânimo dos jovens, com as experiências bem-sucedidas que muitas vezes eles têm em suas propriedades, essa quebra de paradigma vem acontecendo. É bastante interessante visualizar isso. Mas de maneira geral, é muito interessante ver assim a forma que esse jovem sai da EFASC após de formado, pois esses jovens eles acabam sendo mais críticos, eles acabam entendendo melhor o meio em que eles estão inseridos e veem na agroecologia uma possibilidade de sucessão em suas propriedades. Isso é muito interessante, porque hoje em dia, coisas do rural, a gente
acaba não visualizando, ou o jovem em si, muitas vezes não acaba visualizando uma alternativa em sua propriedade. Mas através da agroecologia, amplia-se um leque de alternativas e muitas vezes através da agroecologia o jovem vem visualizando algumas possibilidades de permanecer na agricultura ou até mesmo na propriedade. Tá bem? Só então em algumas questões de dados, a EFASC hoje tem 254 egressos já. Desses 254, 89% desses jovens estão vinculados à agricultura. Ou seja, cerca de 225 jovens hoje ainda estão vinculados à agricultura, sendo da forma de técnicos em agricultura, fazendo o ensino superior em áreas afins ou até mesmo trabalhando em suas propriedades ou com a agricultura. É muito interessante pensar nesse dado, de maneira que são 225 jovens que conhecem mais agricultura, que são técnicos em agricultura, mas não somente isso, que eles têm uma visão da agroecologia como um todo. Vão ser jovens que, independente do local onde eles estarão inseridos, eles vão estar fazendo relações com a agricultura ou estar fazendo relações com a agroecologia, pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas que estão inseridas no meio onde eles estarão desenvolvendo algumas atividades. E é interessante que, independente da atividade que estiver desenvolvendo, esse olhar frente à agroecologia, frente a essas questões de importância ao meio ambiente, elas têm importância, elas entram em foco e algo é mudado a partir disso. Então isso é algo bastante instigante que fez até eu, enquanto egresso da EFASC, me formei em 2011 e agora estou contribuindo com ela enquanto monitor. Isso é uma das grandes felicidades que eu trago comigo. Isso foi uma das grandes mudanças que a EFA fez em mim enquanto jovem, e hoje eu tenho a alegria de poder estar contribuindo para outros jovens ter esse olhar frente à nossa realidade da agricultura, mas também, principalmente, a importância da agroecologia para ela, para a nossa comunidade de modo geral, para a nossa região. Tá bem? Eu vou deixar em anexo também um material, um relatório de atividades da EFASC, agora frente à pandemia, como que ela está enfrentando todas essas questões das pandemias, mas também, para quem não conhece a EFASC, é um material bastante interessante que vai elucidar diversas dúvidas que pode ter aparecido aí durante esse vídeo. Tá bem? Eu espero ter contribuído bastante para vocês, poder ter elucidado um pouco nessa questão das EFAs frente à agroecologia, e eu desejo a vocês uma boa continuação de curso, tá bem? Forte abraço!